Amém. Graças a Deus, a igreja pode se assentar. Eu vou falar porque aí quem está controlando o som ali pode ir arrumando. Nós estamos melhorando cada dia, né? A parte de som, de áudio e vídeo. Essa é uma mudança, é um aprimoramento constante que nós fazemos. Vamos continuar a nossa jornada sobre o tema Amor Redentor. Vocês têm entrado na igreja e por acaso tem notado que ficam 2 cartazinhos pequenos, do tamanho de uma folha A4, quando você entra? Quem tem notado, levanta a mão. Tem. Quem tem lido, apenas notado não, tem lido e visto o que é? Legal. A gente está aprimorando também a nossa comunicação visual e eu acho que eu vou precisar aumentar o cartaz e diminuir o conteúdo de palavras que tem ali dentro, né? Colocar alguma coisa brilhante assim. Ali a gente vai colocar sempre o tema da nossa caminhada no mês. Então, a hora que vocês forem embora, vocês vão passar lá. Cada domingo a gente coloca mais um tema que nos chama a amar a Deus, amar ao próximo e a buscar a amar aqueles que estão perdidos através da evangelização. Então esse é o tema que a gente vai trabalhar o ano, o amor, e no mês de abril, nós estamos trabalhando o tema do amor redentor. Eu vejo que não temos nenhum visitante pela primeira vez aqui e que a gente esteja sempre em oração, né? Para que todo domingo Deus envie alguém que possa estar participando conosco desse momento de louvar e agradecer ao nosso Senhor. Domingo passado, domingo de Páscoa, domingo de cruz, foi esse o tema, né? O amor que se entrega na cruz, e hoje a gente dá mais um passo no sentido do amor que olha para cada um de nós, o amor que vem até nós, que se entrega por nós. Primeiro é o sacrifício, hoje é o amor que se entrega e que nos faz diferente. E a gente vai caminhar hoje sobre o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que mostra que o que aconteceu com Jesus não foi apenas uma questão histórica. Muitas vezes a gente vê filósofos como Philippe Pondé, como Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, filósofos brasileiros, né, de envergadura, que eles falam sobre um Jesus histórico e que ele olha para a história, mas não olha para um Deus verdadeiro que se manifestou na história. E o que nós estamos fazendo aqui é olhar para esse Deus, não o Deus histórico, o homem Jesus histórico, mas sim aquele Deus que se manifestou como homem, que veio até nós de forma humilde e de uma entrega voluntária. Esse é o Jesus, não só um Jesus histórico, mas o Jesus Deus que vem até nós. E tudo isso, ele vem, vamos dizer assim, tudo isso que a gente ouve, do que a gente vê, ele vem entrando na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e a gente começa a perceber que isso vem moldar a nossa mente. E dentro desse movimento de moldar a nossa mente, nós somos muitas vezes direcionados na nossa forma de pensar e na nossa forma de crer. E o caminho que o Senhor Jesus vem mostrar para nós, ele entra em conflito, choca direto com essa forma que o mundo, ou que a sociedade, ou que as pessoas nos levam a pensar. E o que nos chama a atenção nesse mover de Deus é que antes de transformar
as nossas ações, moldar a nossa mente, transformar o nosso ser. Ele deseja, antes dele desejar transformar as nossas ações, ele vem querer transformar as nossas mentes. Por isso, esse texto é tão importante para a nossa caminhada. Eu vi ontem, acho que foi ontem, na verdade, uma publicação da IPI do Brasil, dizendo justamente essa questão, a respeito de transformação de mente. E lá, no texto da IPI do Brasil, quem tiver aí o seu Instagram, ele diz lá na postagem que ele fez, isso está em todo o Brasil, diz o seguinte: não seja você mesmo. Acho que a Carol já deve ter visto isso também, a maioria. Nunca foi tão repetido: seja você mesmo. E justamente o que nós vamos falando é que não seja você mesmo, O mundo diz: seja você mesmo. E o texto vem dizer: não seja você mesmo. Seja aquele que tem a mente renovada e transformada pelo Senhor Jesus. Por isso eu convido a igreja a abrir a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 até o 11. Filipenses 2, do capítulo 5 até o 11. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, é a versão que a gente costuma utilizar aqui. Nova Almeida Atualizada, Filipenses 2, do 5 ao 11. Se todos já abriram, se não, pode procurar acompanhar no seu celular e também no telão que já deve estar sendo projetado. Eu convido a igreja a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Quando a gente lê, é o próprio Senhor falando conosco. Diz a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Pode se assentar, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que testifica a Tua palavra em nossos corações. Que o Senhor encontre liberdade em nós, meu Pai, para que possamos subir um passo a mais, meu Pai, na caminhada do amadurecimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto começa de forma bem clara, Tenham o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tem. Essa é uma indicação muito clara do que Paulo quer falar com a igreja. O grande desafio que a gente tem é a gente mudar o nosso modo de pensar. Porque isso vem arraigado na nossa vida, por conta de tudo o que a gente vive, do que a gente passa. E Paulo vem justamente mostrar para nós que aquilo que a gente aprendeu, viveu neste mundo, nesta sociedade, longe do Senhor Jesus, moldou, formou uma mente em nós
que não é a mesma mente, o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus. Por isso que ele chama a atenção neste texto a essa igreja. Imagina o que nós estamos falando, e o Alan sabe muito bem, eu também, que os óculos são a nosso, foco de visão. É por onde a gente olha, é a forma com que a gente interpreta ou enxerga o mundo. Imagina que esse nosso modo de pensar é esse óculos por onde nós enxergamos a vida e enxergamos as nossas caminhadas. É através dessa percepção do nosso pensamento que a gente então identifica o que é verdade para nós. E num mundo muito difícil de hoje, chamando muitas coisas de pós-verdade, não é uma mentira, mas é uma verdade que eu acredito, independente de se tem uma comprovação, uma base fundamental. É verdade para mim porque eu acredito que é verdade. Essa é a pós-verdade que a gente vive de hoje. E isso está muito ligado ao óculos que a pessoa põe. Tem muitas pessoas que ainda acreditam que o homem não foi para a Lua. Eu acompanhei, porque eu queria ter certeza que ele voltou para a Lua. Então ele foi lá e ele voltou na Terra. Eu fiquei com a Madá lá das 5:30 da tarde até as 9 horas da noite vendo ele pousou, era a gente, tinha... Não, o homem pousou, foi na Lua e voltou. Isso, tem muita gente que até hoje não acredita. E tudo isso são óculos que a gente põe, certezas no nosso coração que vêm a partir de convicções que você vai formando na sua caminhada. Imagina que a nossa cultura nos influencia. A partir da nossa caminhada, da onde a gente está, no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, em cada lugar que nós estamos, tem uma cultura, um modo de viver, por onde você experimenta as suas emoções, experimenta o seu conhecimento. Eu assisti agora à tarde, terminei de assistir o 5º episódio de uma série chamada Consciência. E eu falei assim, legal, vamos até o fim. E ele chama lá nesse último episódio Consciência de Gaia. Acho que ninguém entendeu, alguém... A Carol está balançando, já sei do que está falando. É a consciência da Terra, do planeta. Essa é a consciência. E a gente olha, e dentro dessa série tem alguns físicos, alguns estudiosos, e tem também um indígena, um professor indígena que ele vem e ele estava falando sobre a consciência. Enquanto a sociedade fala do buraco de ozônio, ele disse que o xamã da tribo dele disse que ele foi fazer a sua reza no alto do monte e ele viu um buraco aberto no peito da terra. Olha que bonito. Olha que bonito a forma de expressar e de enxergar aquilo que nós ocidentais chamamos de buraco de ozônio, da camada de ozônio. Ele fala daquele buraco no peito da terra. Então a nossa cultura também molda a nossa forma de olhar o mundo. E a gente vive numa cultura ocidental onde o poder é algo importante, onde o prazer é algo importante, onde a felicidade é algo que tem que se buscar a todo custo. E quando a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, e com cada coisa que acontece, a gente começa a falar, não, isso é verdade. O consumismo que a gente vive, a necessidade de consumir todos os dias, ainda que a gente tenha, não é algo natural, que a gente diga, não, aconteceu porque a vida é assim. Não, é porque uma sociedade que precisa ter lucro, que precisa vender, que precisa crescer o seu capital, ela precisa produzir mais. Então ela não só produz um carro uma vez por ano, um modelo novo uma vez por ano, mas agora a cada 6 meses tem um lançamento novo, tem coisa trazendo todo dia. E tudo isso vai moldando a nossa forma de pensar. Quem nós somos também identifica a nossa maneira de pensar.
Quando a gente olha para dentro de nós e a gente procura significado na nossa caminhada, ou como alguém mais gordinho, ou como alguém mais loirinho, cada um de nós olha para si e tem uma compreensão de si. E a gente também tem a questão da espiritualidade, que vem também formar o nosso modo de pensar a partir dos propósitos que a gente tem de vida. E quando a gente tem esse lado da espiritualidade menos presente na nossa vida, o que a gente percebe é que a vida passa e deixa de ter uma razão, um propósito de ser. E a gente vem na igreja, a gente busca a Deus porque a gente quer um propósito para essa vida. Imagina que tudo isso vai moldando o nosso caráter individualmente, cada um. Mas o que a gente vê na sociedade de forma global, de forma quase que unânime, tanto na sociedade ocidental quanto oriental, é o hedonismo. É olhar para o meu prazer, para as minhas necessidades e para o meu autocentramento. Ou seja, eu passo a ser a centralidade da minha vida e a centralidade de tudo. A partir de mim é que eu passo a enxergar o mundo. A sociedade, infelizmente, está nesse lado. Está caminhando por este caminho. E o que fica mais evidente em tudo isso? Cada um tem o desejo de ser o Deus da sua própria vida. É a partir daquilo que te satisfaz que você faz as coisas. A partir das suas vontades é que você busca. A partir do sucesso que você quer ter é que você se esforça. Tudo centrado em você. Muitas vezes nada centrado no outro. E maioria das vezes completamente afastado de Deus. É exatamente aqui que o ensino confronta a igreja em Filipos. Somos chamados a romper com esse padrão e a adotar a mente de Cristo. Esse é um desafio enorme para a nossa caminhada. Porque a gente tem que deixar de ser nós mesmos no sentido daquilo que pensamos, daquilo que construímos como ideia de vida, como pensamento, como fundamento, e passar a ser como o outro, não o outro qualquer, mas o próprio Deus que se deu por nós. É isso que Paulo nos chama. É isso que Paulo chama a igreja. Não queira continuar sendo como todo mundo é ou da mesma forma com que você foi construído ao longo da sua caminhada. Eu sei que tudo isso vocês viveram, mas agora vocês têm que moldar os seus pensamentos e a sua forma de agir, não segundo aquilo que você acredita, mas segundo o Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. Por que seguir Jesus? Por que então olhar para Jesus, para moldar a nossa mente? Por que não um filósofo? Por que não um grande ídolo? Por que não uma outra divindade que é professada por aí? Por que não o poder? Por que Jesus? Porque o amor de Deus é evidente na obra de Jesus. Quando a gente olha para a obra do Senhor Jesus, a gente enxerga o amor dele por nós. E é aí que está o sentido da gente mudar a nossa mente. Porque Paulo diz lá em cima, versos 5 e 6, 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas, porém, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente à morte e à morte de cruz. Não sigam considerando vocês como próprios deuses da sua vida, porque Jesus, podendo requerer isso, ele abriu mão dessa glória e disso. E por que vocês continuam vivendo, considerando vocês como o centro do universo? Se o próprio Deus os amou de forma a se dar na cruz por vocês. Esse texto
é o coração do Evangelho. Quem entende o sacrifício de Jesus, quem consegue enxergar que o amor de Deus está revelado na obra do Senhor Jesus, tem uma transformação da sua mente, da sua forma de agir, de pensar e de enxergar a vida. A gente fala muito do mundo, mas na verdade aqui nós estamos falando de vida. A vida na sociedade, a vida em casa, a vida na igreja. Quando a gente muda nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de se relacionar com a vida. Olha o que o Senhor Jesus faz e como Ele demonstra o amor dEle por nós. Ele sai da glória e Ele vai à cruz. Ele sai do lugar mais alto e vai no lugar mais baixo, por amor de cada um de nós. E aqui não é um amor abstrato, um amor que a gente diz, eu te amo, mas eu não me movimento em sentido. Aqui sim, aqui é um amor que sai só de palavras e ele se expressa de forma visível, histórica, concreta na pessoa de Jesus. Visível, histórico e concreto. Ninguém pode dizer que Jesus não existiu. A história é clara, está provada. Esse homem chamado Jesus existiu. Tem gente que ainda não crê que ele era Deus. Eu creio. Ele era o próprio Deus encarnado. E é real. De fato aconteceu. Não é uma parábola. É que nem a gente ouve falar de Napoleão Bonaparte. Alguém viveu com Napoleão aqui? Não, né? Com certeza não. Ninguém viveu com Jesus na era presente, lá naquela época que ele estava. Agora, você acredita que Napoleão existiu. Você olha e fala assim, não, eu aprendi na escola, minha professoria Joaquina, na sua época, né, seu Paulinho, as professoras tinham esses nomes, né? Hoje tem nomes mais modernos, mas a dona Joaquina, né, dona Rebeca, ela me ensinou. Então a gente crê, porque a gente nem viu, mas a gente crê. E o que a gente está vendo aqui nesse texto é que Paulo está deixando bem claro. Jesus de fato existiu, é real. O amor dele se manifestou de forma verdadeira para cada um de nós. Não é conto da carochinha. E eu vejo 3 movimentos de Jesus ao sair da sua glória e chegar até a cruz. O primeiro movimento é o do esvaziamento. E isso é importante a gente compreender. O Deus eterno que abre mão dos seus privilégios por amor a nós. Não é que ele deixou de ser Deus. Jesus sempre foi Deus desde o início da fundação do mundo. Ele estava junto com Deus lá naquele momento. E quando ele vem para cá, ele assume a forma de ser humano. Mas ele não abandona a sua forma de ser humano, a sua forma de Deus, a sua condição existencial de Deus. Mas o que ele faz? Ele abre mão desse privilégio de ser Deus, para viver entre nós. O próprio Senhor se esvazia da sua glória e assume a posição de servo. Muitas vezes a gente vem para a igreja para colocar o Senhor Jesus ainda na posição de servo. Senhor, se o Senhor não me der, eu vou dar o meu dízimo, mas eu quero uma resposta. Porque o Senhor tem que fazer. Eu determino em nome de Jesus. E quem é o Senhor? É você que determina. É você que põe as condições. E você não está na condição de servo. O próprio Jesus se colocou na posição de servo. Porque nós temos que insistir em continuar sendo Senhor. A nossa condição é de escolher também a posição de ser servo. De falar, Senhor, conduz a minha vida. Que não mais eu dirija ela, mas que seja o Senhor que conduza os meus pensamentos.
Um outro movimento de vinda de Jesus até nós foi o da humilhação. O Deus invisível que se aproxima da humanidade. Imagina que ele vem e assume uma forma corrompida do ser humano. Eu sei que a Madá conta para mim, às vezes, que tem uma cunhada nossa que fala que tem uma música, como que é? Que eu não acho nada de bom em mim. Tem uma música que vai por aí, eu não lembro direito, mas eu não encontro nada. Se tu olhares para mim, nada encontrará de bom. E aí você olha e fala assim: eu não posso suportar tamanho peso de nada é bom porque eu sou ruim. Isso me deixa triste. Mas a questão aqui, nós não estamos falando que o ser humano não presta. Nós prestamos, nós somos criaturas de Deus, filhos do Senhor Altíssimo. Mas a gente não pode esquecer que o pecado nos corrompeu. Ele nos atingiu de uma forma tão profunda que nós não somos mais um ser humano 100% perfeito. Nós não conseguimos amar o nosso Criador de forma de expressar por completo esse amor. Em todos os nossos sentidos, percepções, nós temos alguma coisa que é imperfeita. Então, não é que a gente não presta. Não, a gente presta. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Mas a gente ainda é imperfeito. Nós estamos marcados pelo pecado, com essa imperfeição que mancha a nossa vida. Agora, imagina você olhar o próprio Deus encarnando como ser humano nesse corpo imperfeito. Só para a gente pensar, o corpo perfeito, vamos dizer assim, Adão não morreria. Deus perfeito é eterno. E ele encarna num corpo que morre. Um corpo que tem vontade de comer, um corpo que fica resfriado, e muitas outras coisas dessa finitude, dessa imperfeição do corpo. O próprio Deus, na sua glória, no seu poder, ele vem e encarna para ser igual a nós, para sentir a nossa dor. Nós estamos fazendo um processo de caminhada, de entender o que é discipulado. E discipulado, ser discípulo de Jesus, não é dizer para o outro como ele deve andar, mas é ir com ele, andar com ele, sentir as dores dele, as dificuldades que ele tem, e a partir dali, dar o braço para ele andar. E isso é muito difícil, essa caminhada. Por quê? Porque você dizer para o outro, você tem que fazer assim, é uma coisa. Agora, você vivenciar a dor dele, e junto com ele, sair das dificuldades, aí é uma outra coisa completamente diferente. Deus não falou vocês lá e eu cá. Deus falou: Jesus, você vai para o resgate, mas você vai caminhar com eles. Você vai sentir fome, você vai sentir dor, você vai sentir tudo aquilo que os seres humanos sentem. E isso foi um estado de humilhação terrível para Jesus, sem olhar para a questão da cruz, de ter sido crucificado de forma inocente, um homem que não pecou, que amou somente, e que foi crucificado entre dois dos piores malfeitores. E aquela morte de cruz tinha um significado de humilhação terrível. Parem para pensar, aquele Deus maravilhoso, que vem nos amar, que vem atrás do seu povo, e que se entrega pelo seu povo, aceita viver esse tempo de humilhação, para que você não passasse essa humilhação, para que você fosse resgatado desse estado de humilhação também. E um outro movimento que Jesus fez nessa vinda de glória à cruz foi o movimento de obediência. Jesus escolheu obedecer. Não é que ele foi obrigado a obedecer, ele escolheu, ele veio por vontade própria, ele se humilhou por vontade própria, ele obedeceu por vontade própria. E não foi qualquer obediência, foi até a morte, e morte de cruz.
será que a gente tem compreendido a questão do temor e da obediência a Deus na nossa caminhada? Talvez essa seja uma dificuldade enorme, a gente compreender que a obediência não é uma submissão à igreja, mas é uma manifestação de resposta de amor a um Deus que nos amou de forma tão grandiosa e sublime. O caminho do amor alcança seu ponto mais profundo na obediência, porque Jesus não fosse obediente até o fim, ele não teria morrido na cruz. Ele não teria falado para Deus: faça a tua vontade e não a minha. Ele teria dito: estou fora, numa palavra mais atual. Mas ele disse: não, eu passo por esse momento, porque eu sou obediente a ti. O apóstolo Paulo nos chama então à imitação do Senhor Jesus. E nesses 3 pontos a gente precisa caminhar no sentido de obedecer, de imitar o Senhor Jesus, de mudar a nossa mente para que tenha essa mesma mente. E quais são essas mudanças? Primeiro, esvaziar-nos do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Não olhar para nós como deuses, como aqueles que devem ser servidos, mas olharmos como aqueles que são servos do Deus Altíssimo. Também temos que olhar de forma humilde e não soberba. Deixar de lado o nosso orgulho de quem nós somos, para se considerar como servo do Deus Altíssimo. Uma das coisas que a gente olha no ministério de louvor, quando a gente tem um novo louvor, uma nova música, é entender se aquele louvor está apontando para nós ou apontando para Cristo. Porque quando a gente faz um louvor e esse louvor aponta para nós, nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos vivendo a centralidade humana. E por fim, nós precisamos viver de forma obediente, não de forma legalista, preso às rédeas da tradição religiosa, mas com a mente de Cristo. Obedecer a Cristo significa, obedecer a Deus significa ter a mente de Cristo. Seguir conforme Cristo nos ensinou a pensar através da caminhada. Não são normas e regras religiosas, mas uma mudança de pensamento. Jesus é o Rei da Glória, e só a Ele nós devemos dar louvor, e só Ele, nele nós precisamos renovar a nossa mente, não em outra pessoa ou em outra forma de pensar, ideologia, tradições, mas só em Cristo, porque Ele é o Rei da Glória. Alguns pontos que chamam a atenção aqui, porque Cristo se humilhou de forma, se esvaziando de si e obediente, Deus então o exaltou sobremaneira. O nome que está acima de todo nome, o nome em que todo joelho se dobra. Imagina, olha que lindo que é isso. Imagina Jesus, o Senhor da glória, vindo na forma humana. Nesse período que viveu na terra, é como se tivesse um manto sobre ele. Você enxergava o homem, filho do homem. Você não conseguia ver a glória de Deus ali em Jesus. No momento em que Jesus é ressurreto, aí esse pano é tirado e a glória de Deus é manifestada em Jesus. Porque agora todo joelho se dobra diante dele. Toda língua confessa que Ele é o Senhor. Só Ele governa acima de tudo e de todos. E aí vem gente falar para mim: olha, faz sinal da cruz, porque senão o diabo pega.
usa sal grosso, dá 3 pulinhos, cada um tem uma mandiga. Eu acho que o diabo o diabo não tem mais força contra o cristão, já era. Ele pode rugir ao seu redor, mas ele não pode te tocar, porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele morreu pela sua vida. Não podemos mais abaixar a nossa cabeça e achar que o diabo tem força na nossa vida. A gente não pode se curvar a governantes humanos, achando que quem controla e quem conduz ou quem dá direção à nossa vida é quem a gente elegeu. Nada ele pode fazer por nós. Ele pode fazer sim, pelos seus amigos, pelo seu partido, mas pela nossa vida, quem pode fazer é Jesus Cristo. Que seja um mau governante, Jesus pode mudar a sua vida. Que seja um bom governante, Jesus pode mudar a sua vida. Ele pode mudar? Ele não pode mudar a sua vida. Ele não pode te dar salvação. E a gente fica colocando políticos, homens, espíritos, poderes, o dinheiro, o sucesso, e a gente vai colocando isso tudo como nosso Deus. Um único Deus soberano e que governa é Jesus Cristo. Não há outro Deus maior, não há outro Deus, só a Ele devemos dar glória. O Rei já reina. A pergunta é se a nossa vida já está rendida ao seu governo. Amados, eu tenho aprendido na minha vida, já fazem 18 menos 56 anos de idade, porque eu sou uma criança ainda, vai dar mais de 40, quase 40 anos de convertido. E eu vi que ao longo da minha vida, existiu um momento em que eu dizia, eu creio em Jesus. Mas a minha vida, quem governava era eu. Eu me batizei nas águas. Morreu a velha criatura e nasceu o novo homem. Mas a rédea, o controle da minha vida, os meus pensamentos eram meus, não eram de Cristo. Até o dia que Jesus, no momento de dificuldade da minha vida, já contei isso na igreja uma vez, ele falou, se você então pode, então sai dessa. Se você pode, se você é o cara, se você tem o pensamento, sai dessa. Eu estava sentado no último banco da igreja, o pastor não falou nada, mas Deus falou no meu coração. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não quero mais o controle da minha vida. Meus amados, daquele dia, daquela hora, a minha vida mudou. Por completo. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era. Porque eu tirei tudo aquilo que eu pensava, todos os meus fundamentos de vida, e falei, não quero ser mais eu. Eu quero que o Senhor viva em mim. E se você está vivendo uma situação como essa, você fala, eu não quero mais o controle da minha vida, já fiz de tudo, mas eu só faço besteira. Se você quer falar, Senhor, eu quero controlar a minha vida, eu quero que levante a mão, venha aqui na frente, eu vou entregar a minha vida para Ele. Não é isso. Eu quero que você, no seu lugar, curve sua cabeça e você fale sinceramente com Deus, Senhor, eu quero dar o controle da minha vida a Ti. Feche seus olhos, fale com Deus por alguns instantes. Pai, essa mudança de mente, Pai, essa transformação é difícil, Senhor. O Senhor sabe o quanto cada um sofre, Pai, para abrir mão daquilo que controla. Mas
o agir do teu Espírito, Senhor, no meio da tua igreja. Dá força, Senhor, para que essa pessoa abra mão do controle da sua vida, que ela mude a sua forma de pensar, os seus conceitos, os seus fundamentos, e entregue a Ti a vida dela. Senhor, confirma, Pai, agora, Senhor, no coração de cada um, essa entrega em Tuas mãos. Recebe, Senhor, as nossas vidas, que possamos sair daqui, Senhor, com as nossas mentes renovadas, com os nossos pensamentos diferentes, e sem, Pai, o controle da nossa vida. Que toda a nossa vida, Senhor, esteja em Tuas mãos, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.